Olá pessoal, eu sou o professor Diego Pureza e hoje dentro dos crimes contra o patrimônio nós vamos trabalhar com a apropriação indébita. E quando eu falo de apropriação indébita é o crime de apropriação indébita propriamente dito, a apropriação indébita previdenciária e a apropriação indébita de coisa havida por erro. São esses três crimes, mas já adianto para vocês, o primeiro é o mais importante e é o que tem novidade. Vamos começar então do primeiro, vamos para a tela. Apropriar-se, aqui o verbo é fundamental, de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou detenção, reclusão de 1 a 4 anos. Percebam. Primeira observação importante. Se o sujeito se apropria, é porque ele tem a posse. Se ele não tivesse a posse, o crime seria de furto. Então aqui, ó, a posse nasce lícita. Depois é que se consuma. Quando se consuma? Quando ele se apropria. Então aqui é importante a gente conhecer o significado do verbo apropriar-se. Que significa, ó, praticar qualquer ato de disposição. Vou traduzir para vocês para facilitar. Qualquer ato como se dono fosse. Ou seja, o sujeito tem a posse de algo que não é dele, pegou o carro emprestado do cunhado. Aí ele vai lá e vende, olha os exemplos, vende, empresta, permuta, dá em garantia, dá em pagamento, aliena e por aí vai, Ou seja, pratica qualquer ato que só um dono poderia praticar. Aí já era, aí estará consumado a apropriação indébita. Então aqui o verbo é fundamental. Entender que o sujeito nasceu com a posse, ele tem a posse de um bem ou a detenção e desvirtuou, tornou criminosa essa posse. Isso é apropriação indébita. Mas vamos seguir que esse crime é interessante, ele tem causas de aumento de pena interessantíssimas. Está lá no parágrafo 1º. A não ser que a pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário. Houve uma confiança a mais depositada nesse sujeito, ele quebrou, merece uma pena maior. O depósito necessário está lá no Código Civil, diz o seguinte, está no artigo 647. Depósito necessário sendo aquele atribuído no desempenho de função legal ou na ocorrência de calamidades, ou ainda, de acordo com o artigo 649, no caso do depósito por equiparação. Oficial de justiça possa proceder penhora, mas imagina o seguinte, no caso de calamidade pública, o exemplo de São Luís do Paraitinga. Destruiu tudo e tinha um bem de valor. Aí o juiz fala, ó, vou nomear você para ser o depositário. Você vai ser o depositário necessário e vai cuidar desse bem. Então houve uma confiança maior depositada nesse sujeito, ele se aproveita dessa confiança, se apropria, por exemplo, vende o bem. Ele terá uma pena maior. Mas tem mais, vamos lá. Na qualidade de tutor, curador, síndico, ó, é o que mais cai, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. O síndico que mais cai, imagine você que mora num condomínio residencial. O síndico que trabalha com os bens do condomínio, ele não é dono. E se ele leva esse bem para casa dele, o síndico corrupto, por exemplo, não é furto, porque ele já está na posse natural daqueles bens, porque ele foi eleito numa assembleia. E como ele ganhou esses poderes, ele tem a posse dos bens do condomínio. Se ele se apropriar, acabou. A pena dele é maior. Querem um exemplo? Teve época que tinha várias reportagens aí de síndico que pegava o cartão do condomínio e saia gastando, fazia compras para casa dele. Tá se apropriando, tá usando de um bem que não é dele como se não fosse, mas ele tem a posse daquele cartão para usar para outras coisas. Tinha lá nota até de compras de sex shop pro síndico lá. Vai lá chegar na assembleia, vai demonstrar, falar, ó pessoal, comprei sex shop aqui, por exemplo, sei lá, para descontrair os funcionários que estavam estressados. Não cola, né, pessoal? Fica difícil. Mas tem mais, vamos lá. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Exemplo. Funcionário que trabalha com o carro da empresa. O sujeito trabalha com o carro da empresa, leva para casa final de semana com permissão do patrão e dali começa a fazer um monte de coisa. Vende, aliena, permuta. O que muito acontece na prática que dificulta a investigação é o seguinte, o sujeito trabalha com o carro da empresa, novinho o carro zero. E aí quando volta o carro para a empresa, anos depois descobrem que o pneu foi trocado,
o motor, peças do motor originais foram trocadas por peças sucateadas. Então, para não ser preso, o sujeito começa a mudar uma coisa ou outra e vai tirando de vantagem. Mas se descobrirem, é apropriação indébita, inclusive qualificada. Só isso, fácil, mas a próxima é o que pode dificultar. A próxima é chamada apropriação indébita previdenciária. Aqui a previdência social será a vítima principal, vamos entender. Deixar de repassar, crime omissivo doloso, deixar de repassar à previdência social contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo da forma convencional, a pena um pouquinho maior, de 2 a 5 anos de multa. Imagine uma instituição bancária, por exemplo, ou um empregador. O que eles fazem? O empregador, ele recolhe o tributo do funcionário, vai lá recolher para a Previdência Social. Ele desconta do lerite do funcionário e precisa repassar para a Previdência. O que ele faz? Ele recolhe e se apropria, não repassa para a Previdência. É uma forma de apropriação indébita previdenciária. Só que as formas equiparadas caem mais para derrubar, vamos entendê-las, vamos lá. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontado de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada ao público. Percebam, o caput é genérico, ou você deixou de descontar, enfim, não repassou para a Previdência. O parágrafo 1º é mais específico, você deixou de recolher do próprio contribuinte e deixou de repassar essa para a Previdência Social. Então é muito parecido, só que o parágrafo 1º, inciso 1º, ele é mais específico. Os próximos, vamos lá. Deixar de recolher as contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou prestação de serviço. Aqui é muito parecido com as modalidades anteriores, a diferença é que aqui você não recolhe os tributos de funcionários. Aqui você deixa de repassar a Previdência, deixa de recolher a Previdência, o que incidiu em relação a produtos ou prestação de serviços, e não mais a trabalho, a pessoas. E o terceiro, deixa de pagar benefício. O terceiro é uma situação inversa, ele é mais diferente. Deixa de pagar benefício devido ao segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social. Pode acontecer alguns casos que o funcionário pagou ali, recolheu para os cofres públicos a mais. Deveria recolher R$100 de tributo, recolheu 200. No mês seguinte, a Previdência vai ter que devolver esse valor, vai ter que estornar. Então imagine que a Previdência devolveu, mas quando a Previdência devolve, ela não vai devolver para o funcionário, ela devolve para o empregador. O empregador tem a função de repassar para o funcionário e vai constar no lerite. Aí imagine que o empregador recebeu essa devolução, esse estorno, e ficou para ele, não deixou de repassar para o funcionário. É uma apropriação indébita, a única diferença é que aqui a vítima não será a Previdência, aqui será o segurado, será o contribuinte, é a única diferença. Vamos acompanhar, vamos aprofundar um pouquinho. Olha os sujeitos do crime. A vítima aqui é geralmente o contribuinte, pode ser o empregador, tudo, mas é um crime próprio. E as vítimas é a Previdência Social e no inciso 3º pode concorrer com ela os próprios segurados, como nós já vimos. Então é sujeito crime próprio em relação ao sujeito ativo e sujeito passivo. E consumação e tentativa, o Supremo decidiu que trata-se de crime material. Consuma-se a partir do momento em que a contribuição deixa de ser repassada, verificando-se o completamento, o enriquecimento ilícito do agente e o prejuízo à Previdência e, eventualmente, ao terceiro. Mas tem causas de extinção da punibilidade, vejam. É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, ele declara, ele vai declarar o que ele se apropriou, ele confessa criminalmente e também, claro, o principal, ele efetua o pagamento das contribuições importantes ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei. Cuidado, antes do início da ação fiscal. Se o sujeito fez tudo, declarou, confessou e pagou antes da cobrança na execução fiscal, extinção da punibilidade. Vocês vão ver que mais pra frente vai ter ideias que vão confundir. Então, cuidado, aqui tem que ser antes do início da ação de execução fiscal. Não estamos falando nem ação penal ainda, hein? E o perdão judicial? Hipótese posterior. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa se o agente for primário, primeiro requisito, de bons antecedentes, desde que tenha promovido após, agora mudou, após o início da ação fiscal. E cuidado, antes
de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórias. Ou seja, se você vai lá, praticou esse crime, mas você vai lá e paga até a execução fiscal, extinção da punibilidade. Se ao início da execução fiscal, mas antes da denúncia na ação penal, possibilidade de perdão judicial ou pelo menos aplicação da pena de multa. Mas temos mais uma possibilidade. Ou o valor das contribuições devidas, inclusive acessórias, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento das ações de execuções fiscais. O valor até R$10.000 conforme posicionamento do STJ. Pessoal, é que se gasta muito dinheiro para uma execução fiscal. Então aqui seria parecido com o princípio da insignificância. Pô, se a Previdência vai gastar mais de 10 mil para cobrar 5 mil, ela não vai cobrar. Então nesses casos o juiz pode perdoar se todo o valor que você se completou ilicitamente foi inferior a 10 mil. Olha que loucura, você fica com dinheiro ali e absolutamente não vai dar em nada. Mas nós temos parágrafo novo, vamos para a tela. Parágrafo 4º, veio no início de 2018, pessoal. Olha que novidade interessante, extremamente recente, início de 2018. Essa faculdade prevista no parágrafo 3º do perdão judicial não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento da ação de execuções fiscais. Parece óbvio, né? Pô, se o parcelamento não é superior, é porque na prática estava acontecendo muito o seguinte. Você tem que ter esse locupletado indevidamente acima de 10 mil reais. O que a galera fazia? A galera se locupletava de 15 mil, por exemplo, e parcelava em várias parcelas suaves que davam 1.500, 2.000 e depois buscava o perdão. Parcelava na execução fiscal e dava o perdão no criminal. Falava, olha, juiz, tudo bem, parcelou dos 10 mil, mas parcelando, cada parcela fica 1.500, então cabe o perdão. Essa farra acabou. Imagina o seguinte, imagine que o valor total aqui, ó, tá lá 20 mil reais. Aí o sujeito parcela, ó, em 10 vezes de 2 mil. Pergunto, ele vai poder ter o perdão judicial? Claro que não. É para isso, é justamente para proibir essas práticas. Aqui não teremos o perdão judicial. Vai responder. Essa foi a novidade aqui do nosso parágrafo 4º. O próximo crime é mais fácil, pessoal. O próximo crime é muito mais simples, muito mais sutil, mas é interessante. Vamos para a tela. A apropriação de coisa à vida, veja, por erro, por caso fortuito ou força da natureza. Olha que crime curioso. Vamos lá. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Percebam, o verbo é igual ao dos anteriores. Após se não nasce crime, mas depois o sujeito pratica um ato como se dono fosse. Olha um exemplo de apropriação de coisa à vida por erro. Você está lá na sua casa, toca uma campainha, você sai, carteiro deixou uma correspondência, uma caixa. Você pega lá a correspondência, tem lá um videogame de última geração para você. Quando você olha, o carteiro errou. Era pro vizinho, ele deixou para você. Vejam, veio por erro, um erro espontâneo, não foi um erro provocado. O que você faz? Fica quieto, leva para casa e começa a jogar, praticar um ato como se não fosse. É esse o crime. Por força da natureza, nós temos algumas situações que é a seguinte, são exemplos que o caso fortuito ou força da natureza que o Código Civil nos traz. Imagine fazendas que são divididas por um córrego e o sujeito guarda os bens dele aqui. Num determinado dia dá uma enchente de tal forma que a água leva esses bens e traz para cá. Você acorda pela manhã, olha todos esses bens nas suas terras e tem sujeito que ainda agradece a Deus. Né? Oh Deus, obrigado por essa bênção maravilhosa. Cuidado, pessoal. Se você sabe que não é seu, veio por força maior o caso da natureza, será crime e não vai agradecer a Deus, devolva o que não é seu. E o parágrafo único vem com modalidades equiparadas, veja. Apropriação de tesouro. Quem acha tesouro em prédio alheio se apropria, no todo ou em parte, da cota que tem direito o proprietário do prédio, será o mesmo crime. Quer um exemplo? Você aluga um apartamento. Quando você ingressa, era para o apartamento estar totalmente limpo, o dono esqueceu lá uma torneira de ouro. Torneira de ouro, custa 10 mil reais, torneira de ouro. Você olha para aquilo, não tem como abater no aluguel, não faz parte da cota do proprietário, não adianta, é dele mesmo. E você se apropria?
é o mesmo crime. Acabou. Será o mesmo crime. Mas tem mais, vamos lá. Apropriação de coisa achada. Já ouviram falar que achado não é roubado? Pois é, não é, mas é crime. Tá aqui, ó. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono. Imagine o seguinte, encontrou a carteira e tá lá o RG da vítima. Você sabe quem é e onde mora. Tem lá endereço, tem tudo. E você deixou de restituir? Crime. Ou legítimo possuidor. Ou quando você não sabe quem é o sujeito, não tem identificação, não tem nada, controlar um relógio de ouro. Deixou de entregá-lo à autoridade competente, deixou de levar para a polícia, por exemplo, dentro do prazo de 15 dias, crime. Cuidado, esse prazo de 15 dias serve para essa última hipótese. Demorou de 15 dias lá para entregar, ficou usando a coisa até o 14º, ficou lá usando o relógio de ouro. Pode? Pode. A lei fala 15º dia, não tem problema nenhum. Usou até o último dia, 14º dia, no 15º devolveu, beleza, não tem problema nenhum. É crime. Olha que loucura. O próximo crime é o nosso último que nós vamos enfrentar, a apropriação indébita privilegiada. Olha o que ele traz. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto do artigo 155, parágrafo 2º. Ou seja, se o criminoso é primário, muito parecido com crime de furto, e é de pequeno valor a coisa apropriada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela detenção. O juiz poderá diminuir a pena de 1 a 2/3, ou o juiz poderá também aplicar somente a pena de multa. E aqui, ó, prevalece se tratar de coisa cujo valor não seja superior a um salário mínimo. Então, se você se apropriou de coisa abaixo de um salário mínimo, por exemplo, para a jurisprudência, você terá esse benefício. Agora, extrapolou um salário mínimo, não terá coisa nenhuma. Tá ok, pessoal? Fico por aqui. Essa foi a nossa aula, nosso tema de hoje. Espero tê-los ajudado. Muito obrigado e bom estudo a todos. Tchau, tchau.